milionário viúvo. Se escondeu para testar a namorada com o seu filho pequeno, mas a faxineira descobriu tudo. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O cheiro de pão francês na chapa se misturava ao aroma do café coado na hora, criando uma atmosfera familiar que contrastava com o silêncio tenso que pairava sobre a cobertura. Roberto Mendes ajustou os óculos de grau e observou o mar de Florianópolis através da vidraça panorâmica, suas ondas quebrando suavemente na areia dourada da praia de Canasvieiras. Aos 43 anos, o empresário carregava nos ombros o peso de uma dor que parecia nunca diminuir, mesmo após 2 anos da tragédia que mudara sua vida para sempre. Pai, a Célia disse que o café está pronto, anunciou Miguel, seu filho de 7 anos, aparecendo na porta da sala com o uniforme escolar ainda desalinhado e os cabelos castanhos bagunçados pelo sono. O menino tinha os mesmos olhos verdes do pai, mas sua expressão ainda guardava a inocência de quem não compreendia completamente por que a mãe nunca mais voltara para casa. Já vou, meu filho. Você escovou os dentes? Roberto forçou um sorriso, tentando disfarçar a inquietação que o consumia desde que acordara às 5 da manhã, sem conseguir voltar a dormir. Escovei sim, a Célia até conferiu, respondeu Miguel, orgulhoso, antes de correr de volta para a cozinha. Roberto suspirou profundamente. Dona Célia havia se tornado muito mais que uma governanta para sua família. A pernambucana, de 46 anos, com seu jeito maternal e sua sabedoria natural, era o porto seguro que mantinha a casa funcionando desde que ele voltara ao trabalho após os meses de luto. Baixa, de cabelos grisalhos, sempre presos em um coque impecável, ela possuía olhos castanhos que pareciam enxergar além das aparências. Bom dia, seu Roberto, cumprimentou Célia quando ele finalmente entrou na cozinha americana. Ela estava preparando a lancheira de Miguel com a mesma dedicação com que cuidava da própria filha, que estudava enfermagem em Recife. O senhor dormiu bem? Vi que a luz do seu escritório ficou acesa até tarde. Alguns problemas da empresa, nada demais, mentiu Roberto, servindo-se de café em uma xícara de porcelana branca. A verdade era que passara horas elaborando mentalmente um plano que o aterrorizava tanto quanto o tranquilizava. Um plano que testaria os limites de tudo em que acreditava sobre amor, lealdade e segundas chances. Dona Célia o observou com aquele olhar penetrante que parecia ler sua alma. Formada em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, ela havia deixado a profissão de lado quando o marido faleceu, vindo para o sul em busca de melhores oportunidades. Trabalhava como governanta não por falta de capacidade, mas por necessidade. Precisava custear os estudos da filha e sustentar a mãe idosa que ficara no Nordeste. Seu Roberto, o senhor sabe que pode confiar em mim, né? Qualquer coisa que precisar, disse ela, secando as mãos no avental bordado que usava sobre o uniforme azul marinho. Sei, Célia, e sou muito grato por isso, respondeu Roberto, sentindo um nó na garganta. Se soubesse o que ele estava prestes a fazer, será que ela continuaria a confiar nele? A campainha do apartamento interrompeu o momento. Miguel correu para abrir, gritando animado. É a Letícia! É a Letícia! Roberto sentiu o estômago se contrair. Letícia Santos, 29 anos, influenciadora digital com mais de 800 mil seguidores no Instagram, entrou no apartamento como uma rajada de energia. Alta, loira platinada, sempre impecavelmente maquiada, ela usava um conjunto de moletom de grife que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas. Seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que Roberto antes interpretara como paixão, mas que agora começava a questionar. Oi, amor, exclamou ela, beijando Roberto nos lábios sem sequer olhar para Miguel, que esperava ansioso por uma atenção que não viria.
Desculpa chegar tão cedo, mas tenho uma gravação no Jurerê às 9 e queria te ver antes. Oi, Letícia, disse Miguel timidamente, puxando a barra da blusa dela. Oi, Mi, respondeu ela distraída, conferindo as notificações do celular. Roberto, você viu que a Mariana postou fotos da viagem para Dubai? O hotel é um sonho. Célia observava tudo em silêncio, fingindo estar ocupada organizando a geladeira. Mas Roberto percebia que ela registrava cada gesto, cada palavra. A governanta tinha uma capacidade única de ler pessoas, resultado tanto de sua formação acadêmica quanto da experiência de vida. Miguel, vai escovar o cabelo que já está na hora da escola, orientou Célia carinhosamente. Posso tomar café com vocês antes? Pediu o menino. Claro que pode, meu amor, disse Roberto puxando uma cadeira para o filho. Letícia suspirou alto, claramente impaciente. Amor, eu não vou poder ficar muito tempo. Tenho esse compromisso e depois ainda preciso passar no salão para retocar as unhas. Durante o café da manhã, Roberto observou atentamente cada reação de Letícia. Quando Miguel derrubou um pouco de achocolatado na mesa, ela fez uma careta de nojo. Quando o menino tentou contar sobre um desenho que havia feito na escola, ela fingiu escutar enquanto mexia no telefone. Pequenos sinais que Roberto vinha notando há semanas, mas que hoje ganhavam uma dimensão diferente. Letícia, disse Roberto, testando as águas, você gostaria de ir comigo buscar o Miguel na escola hoje? Podemos tomar um açaí depois. Ai, amor, hoje não vai dar. Tenho aquela sessão de fotos para a marca de suplementos. Lembra? E depois a Camila marcou de jantar no Ostradamus, respondeu ela, sem levantar os olhos do celular. Miguel baixou a cabeça desapontado. Célia discretamente acariciou os cabelos do menino, um gesto que não passou despercebido por Roberto. Às 7h15, Miguel foi para a escola no transporte escolar. Letícia se despediu rapidamente, alegando que estava atrasada, e Roberto ficou sozinho na cobertura com Célia. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de palavras não ditas. Seu Roberto, disse Célia finalmente, o senhor tem certeza de que está tudo bem? Roberto a encarou por um longo momento. Célia conhecia Miguel desde que ele tinha 3 anos. Havia sido ela quem o consolara nas noites em que o menino chorava pela mãe. Havia sido ela quem o ajudara com os primeiros deveres de casa quando ele voltou à escola após o acidente. Se alguém merecia sua confiança, era ela. Célia, posso fazer uma pergunta? Como psicóloga, o que você acha do relacionamento da Letícia com o Miguel? A pergunta pegou Célia de surpresa, mas sua resposta veio sem hesitação. O senhor realmente quer saber minha opinião profissional? Quero. Aquela moça não demonstra interesse genuíno pela criança. Miguel busca a aprovação dela constantemente e sempre fica frustrado. Para uma criança que já sofreu uma perda significativa, isso pode ser muito prejudicial, disse Célia, medindo cada palavra. Roberto fechou os olhos. As palavras da governanta confirmavam seus piores temores. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Testaria o verdadeiro caráter de Letícia. E para isso, precisaria fingir que sua vida de sucesso estava desmoronando. O plano que germinava em sua mente era arriscado, mas necessário, porque Miguel merecia mais que uma madrasta interesseira. Merecia amor verdadeiro. Na segunda-feira seguinte, Roberto chegou mais cedo ao escritório da Mendes, em Associados Incorporações, localizado no coração do Centro Empresarial de Florianópolis. O prédio de vidro espelhado refletia o sol matinal enquanto ele caminhava pelos corredores que conhecia de cor, cumprimentando funcionários que trabalhavam com ele há mais de uma década. Sua empresa, que começara como um pequeno negócio familiar, agora era responsável por alguns dos empreendimentos imobiliários mais luxuosos da grande Florianópolis. Marcelo, você pode vir até minha sala? Pediu Roberto ao contador-chefe, um homem de 38 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação discreta.
Marcelo Ferreira era mais que um funcionário. Era um amigo de infância que conhecia todos os segredos da empresa e da vida pessoal de Roberto. Claro, Roberto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Marcelo, notando a expressão séria do amigo. Uma vez na sala presidencial, com suas paredes revestidas de madeira nobre e uma vista privilegiada da Ponte Hercílio Luz, Roberto fechou a porta e ativou o ar-condicionado. O ambiente, sempre organizado e profissional, continha fotografias de obras concluídas, diplomas emoldurados e, numa mesa lateral, fotos de Miguel em vários momentos da infância. Marcelo, preciso da sua ajuda para algo inusitado, começou Roberto, afrouxando a gravata azul marinho. Preciso que você me ajude a criar documentos que façam parecer que a empresa está em sérios problemas financeiros. Marcelo quase derrubou o café que estava bebendo. Como assim, Roberto? Que tipo de problema? Não é verdade, obviamente, mas preciso testar alguém muito importante na minha vida. Alguém que pode se tornar a madrasta do Miguel, explicou Roberto, sentando-se na poltrona de couro atrás da mesa executiva. O contador ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Conhecia Roberto desde a adolescência. Sabia que ele não era homem de tomar decisões precipitadas ou levianas. Estamos falando da Letícia? Perguntou Marcelo, baixando a voz. Exatamente. E sei que você nunca gostou muito dela. Roberto, como seu amigo e como contador, tenho que te dizer, essa mulher nunca demonstrou interesse real pelo Miguel. E olha que ela sabe quanto nossa empresa fatura por mês. Roberto suspirou profundamente. É exatamente por isso que preciso fazer esse teste. Miguel já perdeu a mãe. Não posso permitir que ele se apegue a alguém que está aqui apenas por interesse financeiro. Marcelo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Que tipo de documentos você quer que eu prepare? Relatórios financeiros mostrando prejuízos, processos trabalhistas fictícios, embargos em obras. Nada que possa realmente prejudicar a empresa, mas convincente o suficiente para alguém que não entende do ramo, detalhou Roberto. Isso é arriscado, Roberto. E se ela descobrir? E se vazar para a concorrência? Por isso estou contando só com você. E vamos ser cuidadosos com quem tem acesso às informações. Marcelo ficou pensativo por alguns minutos, tamborilando os dedos na mesa. Você tem certeza disso? Porque uma vez que começarmos, não vai ter volta. E se ela realmente gostar de você? Marcelo, nos últimos 2 meses, observei como ela trata o Miguel. Ele tenta se aproximar dela constantemente. E ela sempre encontra uma desculpa. Semana passada ele desenhou uma família e incluiu ela no desenho. Quando mostrou, ela apenas disse, que bonitinho, e mudou de assunto, contou Roberto, a voz carregada de tristeza. Entendo. E a dona Célia? Você vai contar para ela? Não, Célia é muito íntegra, não conseguiria fingir, mas suspeito que ela já percebeu que algo não vai bem. Naquela tarde, os 2 homens trabalharam discretamente na criação dos documentos falsificados. Marcelo, com sua experiência contábil, sabia exatamente como tornar os números convincentes sem deixar rastros que pudessem comprometer a empresa real. Criaram relatórios mostrando uma queda de 40% no faturamento, processos judiciais fictícios e até mesmo uma carta de cobrança de um banco igualmente falsa. Enquanto isso, em casa, Célia notava mudanças sutis no comportamento de Roberto. Ele chegava mais tarde, parecia preocupado e, pela primeira vez desde que ela trabalhava ali, deixara alguns papéis espalhados pelo escritório em casa, algo completamente fora de seu padrão organizacional. Vó Célia, disse Miguel, usando o apelido carinhoso que havia criado para a governanta. O papai está triste por causa do trabalho. Célia, que estava ajudando o menino com o dever de casa na mesa da cozinha, parou de escrever.
A pergunta da criança confirmava suas suspeitas de que algo estava acontecendo. Por que você acha isso, meu amor? Ele fica olhando uns papéis e fazendo cara feia. E ontem eu escutei ele falando no telefone sobre dinheiro. Respondeu Miguel, mordendo o lápis enquanto tentava resolver um problema de matemática. Seu pai é um homem muito inteligente e trabalhador. Se tem algum problema, ele vai resolver, tranquilizou Célia, mas mentalmente anotou que precisava ficar mais atenta. Naquela noite, quando Roberto chegou em casa por volta das 10 da noite, Célia ainda estava acordada, dobrando roupas na área de serviço. Era incomum ela ficar até tão tarde, mas algo a inquietava. Célia, você ainda está acordada? Perguntou Roberto, afrouxando a gravata. Estava terminando umas coisas. O Miguel perguntou se o senhor estava com problemas no trabalho, disse ela, observando atentamente a reação dele. Roberto sentiu o coração acelerar. Se até Miguel estava percebendo sua preocupação, Letícia certamente também notaria quando ele começasse a implementar o plano. É que realmente temos alguns desafios pela frente, respondeu, optando por uma meia-verdade. O mercado imobiliário não está fácil este ano. Célia assentiu, mas seus olhos demonstravam que ela não estava completamente convencida. Se precisar de alguma coisa, estarei aqui. O senhor sabe disso, né? Sei, Célia, e agradeço muito por isso. Na manhã seguinte, Roberto começou a executar a primeira fase do plano. Durante o café da manhã, comentou casualmente. Parece que vamos ter que adiar aquela viagem para Cancún que estávamos planejando, Letícia. Algumas obras estão com problemas e preciso focar em resolver. Letícia, que estava postando uma foto do café da manhã gourmet em suas redes sociais, parou de digitar. Como assim adiar? Eu já até comentei com as meninas que íamos viajar. São problemas temporários, amor. Logo se resolve, disse. Roberto observando atentamente sua reação. Mas, Roberto, você sabe que eu estava contando com essa viagem, inclusive para produzir conteúdo. Já até falei com algumas marcas sobre possíveis parcerias, insistiu Letícia, claramente irritada. Miguel, que tomava seu achocolatado em silêncio, olhava de um para outro sem entender completamente a tensão no ar. Entendo, Letícia, mas às vezes a vida nos apresenta situações inesperadas, disse Roberto, sua voz calma contrastando com a agitação dela. Célia, que organizava a cozinha, prestava atenção a cada palavra. Sua experiência como psicóloga a ensinara a identificar padrões comportamentais, e algo na reação de Letícia a incomodava profundamente. O plano estava oficialmente em movimento, e Roberto torcia para que seus piores temores sobre Letícia não se confirmassem, mesmo sabendo no fundo do coração que provavelmente se confirmariam. O mês de maio trouxe consigo o frio característico do outono catarinense, e com ele as primeiras reações ao plano cuidadosamente orquestrado por Roberto. Na cobertura, o aquecimento central funcionava a todo vapor, enquanto lá fora as primeiras garoas da estação embaçavam as vidraças panorâmicas. Era uma terça-feira, quando Roberto decidiu intensificar a representação. Marcelo me ligou mais cedo, disse Roberto para Letícia, que estava no sofá de couro e bege, escolhendo looks para suas próximas postagens. Parece que o Ministério Público embargou 2 obras nossas, questões ambientais. Letícia levantou os olhos do tablet pela primeira vez em 20 minutos. Isso é grave? Pode ser. Significa que vamos ter que parar a construção até resolver toda a burocracia. E isso custa dinheiro. Muito dinheiro, respondeu Roberto, fingindo uma preocupação que, ironicamente, começava a se tornar real ao ver a frieza com que ela recebia a notícia. Ah, foi tudo que ela disse, voltando a atenção para a tela. Você acha que vai demorar muito para resolver? A pergunta veio acompanhada de um tom que Roberto reconheceu imediatamente.
Era o mesmo que ela usava quando queria saber se algo atrapalharia seus planos pessoais. Não sei, amor. Pode ser coisa de meses, mentiu Roberto, observando como ela mordia o lábio inferior, um tique nervoso que aparecia quando contrariada. Naquele momento, Miguel entrou na sala carregando um desenho feito na escola. O menino tinha acabado de chegar e ainda vestia o uniforme azul e branco do Colégio Santa Catarina, uma das instituições mais tradicionais de Florianópolis. Pai, olha só o que eu fiz hoje na aula de artes, exclamou Miguel, estendendo orgulhoso. Uma folha de papel sulfite onde havia desenhado uma casa com 3 figuras. Um homem alto, uma criança e uma mulher de cabelos pretos presos em coque. Que lindo, filho! Quem são essas pessoas? Perguntou Roberto, já sabendo a resposta. Somos eu, você e a avó Célia. A professora mandou desenhar nossa família. Respondeu Miguel com um sorriso largo. Roberto sentiu o peito apertar. Letícia, que namorava com ele há 6 meses, não estava no desenho, mas Célia, sim. Miguel, cadê a Letícia no seu desenho? Perguntou Roberto, curioso para ver a reação do filho. O menino ficou em silêncio, por alguns segundos, olhando para Letícia, que continuava mexendo no tablet como se a conversa não a interessasse. Ah, esqueci, murmurou Miguel claramente sem convicção. Não tem problema, meu amor. Desenho lindo, disse Roberto abraçando o filho. Letícia nem sequer havia olhado para o papel. Célia, que observava tudo da cozinha americana enquanto preparava o lanche da tarde, sentiu uma pontada no coração. Conhecia Miguel o suficiente para saber que ele não esquecera de ninguém. A criança havia desenhado quem realmente considerava família. Miguel, vem cá que a avó Célia fez bolo de cenoura, chamou ela, tentando quebrar o constrangimento que se instalara no ambiente. O menino correu para a cozinha, deixando Roberto e Letícia sozinhos na sala. Foi então que Roberto notou algo que o perturbou profundamente. Letícia continuava navegando nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Nem o desenho do filho, nem a notícia sobre os problemas financeiros pareciam ter causado qualquer impacto emocional nela. Letícia, disse Roberto, testando mais uma vez. Você não acha estranho o Miguel não ter te colocado no desenho da família? Ah, Roberto, criança faz essas coisas mesmo. Não significa nada, respondeu ela sem levantar os olhos, curtindo uma foto de uma influenciadora internacional em Paris. A resposta cortou Roberto como uma lâmina. Qualquer pessoa que realmente se importasse com uma criança ficaria, no mínimo, intrigada com a situação. Mas Letícia demonstrava uma indiferença que chegava a ser cruel. Naquela noite, após Letícia ir embora alegando que tinha um jantar de trabalho, ela sempre parecia ter jantares de trabalho quando o clima ficava tenso, Roberto encontrou Célia na varanda dos fundos, tomando um chá de camomila e olhando as luzes da cidade. Posso fazer companhia? Se perguntou ele, trazendo uma xícara de café. Claro, seu Roberto. É sempre um prazer, respondeu Célia, fazendo espaço na pequena mesa de madeira de demolição. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo o barulho distante do trânsito e o vento balançando as árvores do condomínio. Roberto sabia que Célia era uma mulher observadora e inteligente, e parte dele desejava poder confessar todo o plano para ela. Célia, disse finalmente, você acha que o Miguel está bem? Emocionalmente, digo. A pergunta pegou Célia preparada. Era exatamente sobre isso que ela vinha refletindo há semanas. Posso falar com sinceridade, seu Roberto? Sempre. Miguel é uma criança resiliente, mas ele ainda está processando a perda da mãe. Ele precisa de estabilidade e carinho. E, principalmente, precisa sentir que as pessoas ao redor dele estão ali por amor genuíno, não por obrigação, disse Célia, escolhendo cada palavra cuidadosamente. E você acha que ele sente isso de todas as pessoas da vida dele? Célia hesitou. Sabia que estava entrando em terreno delicado, mas sua lealdade era, acima de tudo, com o bem-estar de Miguel.
Seu Roberto, o senhor quer mesmo saber o que eu penso? Quero. Aquela moça, ela não vê o Miguel como uma pessoa, vê ele como um obstáculo, um detalhe inconveniente da vida do senhor. E Miguel percebe isso. As crianças sempre percebem, disse Célia, sua voz baixa, mas firme. Roberto fechou os olhos. Ouvir suas suspeitas sendo confirmadas por alguém tão próxima de Miguel era ao mesmo tempo doloroso e reconfortante. Você acha que eu deveria terminar com ela? Seu Roberto, essa decisão só o senhor pode tomar, mas posso dizer uma coisa. Miguel merece alguém que o ame de verdade, não alguém que apenas tolera sua existência. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão. Intensificaria o plano. Precisava ter certeza absoluta sobre o caráter de Letícia antes de tomar qualquer decisão definitiva. Miguel já havia perdido uma mãe. Não podia perder também a chance de ter uma figura materna que realmente o amasse. Quando voltou para dentro de casa, encontrou Miguel ainda acordado, lendo um livro de aventuras na cama. Ainda não dormiu, campeão? Pai, disse Miguel, fechando o livro. A Letícia não gosta de mim, né? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Por que você acha isso, filho? Ela nunca quer brincar comigo e sempre fica mexendo no celular quando eu tento falar com ela. A mamãe não fazia isso, disse Miguel, os olhos marejados. Roberto sentou na beirada da cama e abraçou o filho. Miguel, você é a pessoa mais importante da minha vida e qualquer pessoa que faça parte da nossa família tem que amar você tanto quanto eu amo, entendeu? Miguel assentiu, aninhando-se nos braços do pai. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. O plano continuaria, mas agora ele tinha uma certeza. Se Letícia falhasse no teste, ela não seria apenas uma namorada descartada. Seria alguém que ele impediria de machucar seu filho mais do que já havia machucado. Junho chegou com suas manhãs geladas e tardes de sol fraco, típicas do inverno catarinense. Na cobertura, Roberto implementava a segunda fase de seu plano com precisão cirúrgica. Era uma sexta-feira quando decidiu dar o próximo passo: cancelar o fim de semana romântico que havia prometido a Letícia em Gramado. Amor, preciso te contar uma coisa, disse Roberto durante o café da manhã, enquanto Miguel terminava de se arrumar para a escola. Vou ter que cancelar nossa viagem para Gramado. Letícia, que estava aplicando um gloss labial usando a câmera frontal do celular como espelho, parou abruptamente. Como assim cancelar? Roberto, eu já postei stories sobre a viagem. Já até escolhi as roupas. Surgiu um problema sério com um dos nossos maiores investidores. Parece que ele quer retirar o investimento de 2 obras importantes, mentiu Roberto, observando cada microexpressão no rosto dela. Mas não pode resolver isso na segunda? É só um final de semana, insistiu Letícia, seu tom de voz subindo uma oitava. Miguel apareceu na cozinha nesse momento, carregando a mochila escolar decorada com personagens do Homem-Aranha. O menino percebeu imediatamente a tensão no ar, e seus olhos verdes se encheram de apreensão, uma reação que Roberto reconhecia como um resquício do trauma da perda da mãe. Tá tudo bem? Perguntou Miguel timidamente. Está tudo ótimo, meu filho, disse Roberto passando a mão nos cabelos castanhos do menino. Só conversas de adultos. Não está tudo ótimo, explodiu Letícia. Seu pai está cancelando nossa viagem por causa do trabalho. De novo! Miguel se encolheu visível diante do tom agressivo. Célia, que estava lavando a louça, imediatamente se aproximou e colocou a mão no ombro da criança em um gesto protetor. Miguel, que tal tomar um achocolatado antes da escola? Sugeriu Célia com voz suave, tentando distrair o menino da discussão. Letícia, disse Roberto, sua voz calma, mas com um tom de advertência. Você poderia baixar a voz? Está assustando o Miguel.
Assustando? Roberto, estou apenas expressa minha frustração. Não posso nem fazer isso mais, retrucou ela, cruzando os braços sobre o peito. O que Roberto viu a seguir o chocou. Letícia olhou diretamente para Miguel com uma expressão de irritação pura, como se a presença da criança fosse um incômodo. Não havia carinho, não havia paciência maternal. Apenas aborrecimento por ter que modular seu comportamento por causa de uma criança. Miguel, vem cá, meu amor, disse Célia, percebendo o constrangimento da situação. Vamos ver se sua lancheira está completa. Quando Miguel se afastou com Célia, Roberto se aproximou de Letícia. Você precisa entender que Miguel é minha prioridade. Sempre será. Eu entendo isso, Roberto, mas também preciso me sentir prioridade às vezes. Nos últimos 2 meses, tudo gira em torno dos problemas da empresa ou das necessidades dele, disse Letícia, apontando na direção onde Miguel havia ido. A forma como ela se referiu ao próprio filho, ele, como se Miguel fosse um estranho, fez o sangue de Roberto ferver. Mas ele manteve a compostura, sabendo que precisava deixar que ela revelasse seu verdadeiro caráter. Letícia, Miguel perdeu a mãe há 2 anos. Ele ainda está se recuperando emocionalmente. Precisa de estabilidade e carinho. E eu estou dando carinho. Mas também tenho uma carreira, tenho compromissos. Não posso viver em função de uma criança que nem é minha. A frase saiu antes que ela pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Célia, que voltava da área da lancheira, ouviu as últimas palavras e parou imóvel, sua expressão demonstrando o choque que todos sentiram. Desculpa, murmurou Letícia, percebendo que havia ido longe demais. Não quis dizer isso. É que estou estressada com o trabalho. E... Miguel! Gritou Roberto, ignorando as desculpas dela. Vem se despedir do papai. O menino apareceu correndo, claramente aliviado por se afastar da tensão. Roberto o abraçou com força extra, sussurrando em seu ouvido. Eu te amo mais que tudo neste mundo, tá bom? Também te amo, pai, respondeu Miguel, retribuindo o abraço. Depois que o transporte escolar levou Miguel, Roberto se voltou para Letícia. Acho melhor conversarmos quando eu voltar do trabalho. Agora não é um bom momento. Roberto, por favor, não fica assim. Eu falei sem pensar, tentou Letícia, percebendo que tinha cometido um erro grave. Letícia, vou trabalhar. Conversamos mais tarde, disse Roberto pegando as chaves do carro. Quando Roberto saiu, Letícia ficou sozinha com Célia na cobertura. O constrangimento no ar era palpável. Célia continuou suas atividades domésticas em silêncio, mas Letícia percebia o julgamento na postura da governanta. Célia, disse Letícia finalmente, você não pode comentar com Roberto sobre o que ouviu, tá? Célia parou de limpar a mesa e olhou diretamente para ela. Dona Letícia, eu trabalho para o seu Roberto há 4 anos. Minha lealdade é com ele e com o Miguel. Mas você entende que eu estava nervosa, né? Não quis dizer aquilo sobre o Miguel. Moça, disse Célia, usando um tom que ela reservava para pessoas que precisavam ouvir verdades duras. Quando a pessoa está nervosa, é que ela fala o que realmente pensa, e o que a senhora falou ali foi muito grave. Letícia sentiu as bochechas esquentarem. Você não tem o direito de me julgar, não passa de uma empregada. O insulto ecoou pela cozinha como uma bofetada. Célia, que tinha mestrado em psicologia e havia aberto mão da carreira para sustentar a família, sentiu a humilhação queimar em seu peito, mas manteve a dignidade. A senhora tem razão. Sou uma empregada, mas também sou alguém que ama aquela criança como se fosse minha neta e vou protegê-la de qualquer pessoa que queira fazer mal a ele, disse Célia, sua voz baixa, mas carregada de determinação. Letícia saiu do apartamento batendo a porta, deixando Célia sozinha, com seus pensamentos perturbados. A governanta sabia que havia presenciado algo importante, algo que Roberto precisava saber.
Mas também sabia que não era seu lugar interferir diretamente no relacionamento dele. Decidiu que ficaria ainda mais atenta dali em diante. Miguel era sua prioridade e ela não permitiria que ninguém machucasse aquela criança, não enquanto ela estivesse por perto para protegê-la. Quando Roberto voltou naquela noite, encontrou Célia preparando o jantar com uma expressão pensativa. Letícia não havia retornado e ele suspeitava que ela estava evitando uma conversa difícil. Como foi o dia, Célia? Tranquilo, seu Roberto, respondeu ela, mas ele percebeu que havia algo não dito em sua voz. O plano estava funcionando. Letícia estava revelando sua verdadeira natureza, e Roberto começava a entender que suas piores suspeitas sobre ela estavam se confirmando. O último sábado de junho trouxe consigo o tradicional arraial do condomínio Mirante do Mar, um evento que Miguel aguardava ansiosamente desde maio. A festa junina era realizada no salão de festas do térreo, decorado com bandeirolas coloridas, balões de papel crepom e fogueiras artificiais, que criavam um ambiente acolhedor e festivo. O cheiro de pipoca doce, quentão e canjica perfumava todo o andar social, misturando-se ao som animado do forró que ecoava pelos corredores. Roberto havia convidado Letícia com 3 semanas de antecedência, sabendo como ela gostava de planejar seus looks para eventos sociais. Miguel, por sua vez, não parava de falar sobre a festa, especialmente porque a professora havia ensinado os passos da quadrilha e ele estava ansioso para mostrar o que aprendera. Pai, você acha que a Letícia vai querer dançar quadrilha comigo? Perguntou Miguel, enquanto Célia o ajudava a vestir a roupa caipira que ela mesma havia costurado. Uma calça jeans com remendos coloridos, camisa xadrez vermelha e um chapéu de palha enfeitado com fitas. Vamos perguntar para ela, meu filho, respondeu Roberto, sentindo um aperto no peito ao ver a expectativa brilhando nos olhos verdes do menino. Letícia chegou às 7 da noite. 1 hora depois do combinado, usando um vestido de grife que custara mais de R$ 2.000. Uma versão caipira, que mais parecia saída de uma passarela de moda do que adequada para uma festa comunitária. O tecido de seda estampado com pequenas flores, o corte impecável e os sapatos de salto alto da Louboutin contrastavam drasticamente com o ambiente despojado da festa. Desculpa o atraso, amor. O trânsito estava impossível, disse ela, beijando Roberto superficialmente para não borrar o batom vermelho perfeitamente aplicado. Oi, Letícia! Olha minha roupa! Exclamou Miguel, girando para mostrar o figurino. Muito bonito, Mi, respondeu ela distraída, já tirando o celular para checar as mensagens. Nossa, que barulho! Eles sempre fazem festa com som tão alto. Roberto observou a reação dela ao ambiente. Letícia olhava ao redor com uma expressão de leve desagrado, como se estivesse sendo forçada a frequentar um lugar abaixo de seu padrão social. Cumprimentou os vizinhos com sorrisos educados, mas distantes, sempre com o telefone na mão, pronta para responder mensagens que considerava mais importantes que as interações presenciais. Letícia, disse Roberto, você se lembra de que Miguel aprendeu a quadrilha na escola? Ele está ansioso para dançar. Ah, que fofo, respondeu ela, mas seu tom não demonstrava o menor entusiasmo. Você não se importa se eu postar alguns stories primeiro? Quero aproveitar a luz natural que ainda tem. Durante os 20 minutos seguintes, Letícia fez uma verdadeira sessão de fotos pessoal, pedindo para Roberto tirá-la de vários ângulos, sempre com poses estudadas e sorrisos artificiais. Miguel aguardava pacientemente ao lado do pai, observando os outros adultos dançando e se divertindo. Posso dançar agora? Perguntou Miguel quando ela finalmente guardou o celular. Mi, deixa a tia descansar um pouco primeiro. Estou com sede, disse Letícia, evitando olhar nos olhos da criança. Célia, que observava tudo de uma mesa próxima, onde organizava a mesa de doces caseiros que havia preparado, sentiu o
Coração apertar ao ver a decepção no rosto de Miguel. Ela havia se vestido com simplicidade, uma saia rodada florida, blusa branca de algodão e um lenço colorido no cabelo, mas irradiava uma alegria genuína que contrastava com o desconforto evidente de Letícia. Miguel, chamou Célia, que tal me ensinar esses passos de quadrilha? Estou curiosa para aprender. O rosto do menino se iluminou. Pode ser, vó Célia, é super fácil. Por 15 minutos, Miguel ensinou pacientemente os passos para Célia, que se mostrava uma aluna dedicada e entusiasmada. Roberto observava a interação com um sorriso genuíno, notando como Célia conseguia fazer o filho esquecer momentaneamente da rejeição de Letícia. En arrière, à l'avant-tout, balancez, gritava o animador da festa, e Miguel puxava Célia pela mão, explicando cada movimento com a seriedade de um professor de dança. Nossa, que inteligente você é, Miguel! Aprendi direitinho graças a você, disse Célia, fazendo o menino corar de orgulho. Foi então que o momento mais constrangedor da noite aconteceu. O animador anunciou que a próxima quadrilha seria especial para pais e filhos. E Miguel correu até onde Letícia estava sentada, mexendo no Instagram. Letícia, agora é a nossa vez. Você quer ser minha dupla na quadrilha especial? Perguntou Miguel, estendendo a pequena mão suja de terra do pátio onde haviam brincado. Letícia olhou para a mão estendida e depois para seu vestido de seda. Ai-me, desculpa, mas esse vestido custou muito caro. Se eu dançar, posso rasgá-lo ou sujar. E olha só suas mãos, estão cheias de terra. O menino olhou para as próprias mãos e depois para o vestido dela, tentando processar a rejeição. Eu posso lavar as mãos rapidinho, ofereceu, sua voz carregada de esperança. Não, melhor não arriscar, outro dia a gente dança, tá bom? Disse Letícia, voltando a atenção para o celular. Roberto sentiu algo se partir dentro dele ao ver a expressão no rosto do filho. Miguel baixou a mão lentamente, seus ombros pequenos, se curvando em uma postura de derrota que era dolorosa de observar. Tudo bem, murmurou Miguel, tentando esconder a lágrima que se formava no canto do olho. Nesse momento, Célia se aproximou. Miguel, você gostaria de dançar comigo? Prometo que não vou pisar nos seus pés. Mas você não é minha mãe, disse Miguel, e a inocência da observação ecoou pelo salão como uma acusação. Não, meu amor, mas sou alguém que te ama muito e que ficaria honrada em dançar com você, respondeu Célia, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Miguel olhou uma última vez para Letícia, que continuava absorta no telefone, e depois aceitou a mão estendida de Célia. A quadrilha que se seguiu foi ao mesmo tempo linda e dolorosa de assistir. Roberto viu seu filho dançando animadamente com Célia, que se esforçava para seguir os passos e ria quando errava, criando um momento de alegria genuína para Miguel. Mas também viu Letícia no canto do salão, completamente alheia ao que estava acontecendo, respondendo mensagens de trabalho como se estivesse em qualquer lugar menos numa festa com a família do namorado. Quando a música terminou, Miguel abraçou Célia com força. Obrigado, vó Célia. Você é a melhor dupla de dança do mundo. Roberto se aproximou e abraçou os dois. Vocês dançaram lindamente. Foi divertido, né, Miguel? Disse Célia, ajeitando o chapéu que havia escorregado durante a dança. Foi sim. A Letícia perdeu, disse Miguel, numa mistura de orgulho e melancolia que partiu o coração de Roberto. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Miguel adormeceu no banco de trás do carro. Letícia, finalmente longe das obrigações sociais, relaxou e voltou a falar normalmente. Foi uma festa bonitinha, comentou ela. Meio simples para o meu gosto, mas os vizinhos são simpáticos. Letícia, disse Roberto, suas mãos apertando o volante. Você percebeu como o Miguel ficou triste quando você recusou dançar com ele?
Ah, Roberto, não exagera. Ele dançou com a Célia e ficou super feliz. E olha só meu vestido, sem nenhum dano, disse ela, alisando o tecido como se tivesse feito um grande favor ao mundo. Roberto olhou pelo retrovisor para Miguel dormindo e tomou uma decisão. O plano precisaria ser acelerado. Seu filho não merecia mais noites. Em como aquela, julho chegou com suas manhãs gélidas e o tradicional recesso escolar de inverno. Roberto havia planejado cuidadosamente esse período, sabendo que seria uma oportunidade de ouro para testar ainda mais profundamente o caráter de Letícia. A cobertura, normalmente cheia de vida com a energia de Miguel, parecia estranhamente silenciosa enquanto ele tomava café sozinho numa terça-feira gelada. "Bom dia, seu Roberto", cumprimentou Célia, trazendo pães quentinhos que havia comprado na padaria do térreo do prédio. "O Miguel ainda está dormindo. Ontem ele ficou até tarde montando aquele quebra-cabeça novo." "Deixa ele descansar. Férias são para isso mesmo", respondeu Roberto, fingindo ler o jornal enquanto organizava mentalmente a conversa que teria com Letícia dali a pouco. Às 10 da manhã, Letícia chegou com uma proposta que Roberto fingiu considerar uma surpresa, mas que ele próprio havia orquestrado através de comentários estratégicos nas semanas anteriores. "Roberto, amor, estava pensando", disse ela, sentando-se no sofá de couro bege e cruzando as pernas longas sobre a mesa de centro. "Que tal o Miguel passar essas 2 semanas de férias com seus tios no interior? Seria bom para ele ter contato com a natureza e nós poderíamos ter um tempo só nosso." Roberto fingiu considerar a sugestão, quando na verdade havia sido ele quem plantara a ideia na cabeça dela ao mencionar como Miguel adorava visitar os tios paternos em São Joaquim. "Você acha mesmo que seria bom para ele?" perguntou Roberto, testando a justificativa dela. "Claro, criança precisa correr, brincar ao ar livre e, sinceramente," ela baixou a voz, "acho que ele não deveria presenciar todas essas conversas sobre problemas financeiros. Deve estar sendo estressante para uma criança." A preocupação fingida na voz de Letícia seria convincente para quem não a conhecesse bem. Mas Roberto começava a decifrar cada nuance de sua personalidade manipuladora. "Faz sentido", concordou Roberto. "Vou ligar para meu irmão." Quando Miguel acordou e soube da viagem, ficou genuinamente empolgado. Os tios tinham uma pequena fazenda com cavalos, e ele adorava ajudar a alimentar os animais. Mas na hora da despedida, o menino procurou por Letícia. "Letícia, você vai sentir saudades?" perguntou Miguel, com aquela esperança infantil que ainda o fazia buscar a aprovação dela. "Claro, vou sim", mentiu Letícia, já mentalmente planejando as festas e eventos que poderia frequentar sem ter que se preocupar com horários de criança. Célia, que ajudava Miguel a fazer a mala, observou a interação com o coração apertado. A governanta conhecia bem o tom que as pessoas usavam quando mentiam para crianças. Era diferente, mais agudo, exagerado. E Miguel, apesar de apenas 7 anos, também parecia perceber a falsidade. "Vó Célia, você também vai sentir saudades?" perguntou Miguel, se virando para a governanta. "Vou sentir muitas saudades, meu amor, tanto que vou contar os dias até você voltar", respondeu Célia com sinceridade absoluta, abraçando o menino. A diferença entre as duas respostas era gritante e Roberto não deixou de notar. Com Miguel na fazenda dos tios, a cobertura adquiriu uma dinâmica completamente diferente. Letícia passou a praticamente morar ali, chegando na quinta-feira de manhã com 2 malas grandes cheias de roupas e produtos de beleza. "Assim fica melhor, né, amor? Só eu e você", disse ela, abraçando Roberto por trás, enquanto ele trabalhava no laptop, na mesa de jantar. Durante os primeiros dias, Letícia se mostrou atenciosa e carinhosa, mas Roberto percebeu que era uma atenção calculada, quase performática. Ela cozinhava pratos elaborados, sempre fotografando-os para o Instagram antes de servir.
Organizava jantares românticos e se mostrava disponível para conversas sobre trabalho. Foi na segunda semana que Roberto decidiu intensificar dramaticamente seu plano. Letícia, preciso te contar uma coisa muito séria, disse ele numa manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar. Ontem conversei com Marcelo sobre a real situação da empresa. O que aconteceu? Perguntou ela, e Roberto notou como sua postura mudou instantaneamente. Ela se inclinou para a frente, os olhos se estreitaram levemente. Todos os sinais de que sua atenção estava totalmente focada. A situação está pior do que imaginávamos, muito pior, mentiu Roberto, observando cada microexpressão no rosto dela. Parece que vamos ter que vender alguns imóveis pessoais para cobrir as dívidas da empresa. Imóveis pessoais? Quais imóveis? A pergunta saiu rápida demais, demonstrando uma preocupação que tinha muito pouco a ver com o bem-estar emocional de Roberto. Talvez o apartamento da praia em Balneário Camboriú e, possivelmente, esta cobertura, disse Roberto, deixando a informação pairar no ar. O silêncio que se seguiu foi revelador. Letícia ficou imóvel por quase 1 minuto, processando a informação. Roberto pôde ver as engrenagens girando em sua mente. Roberto, você tem certeza de que não há outra alternativa? Alguma forma de conseguir empréstimos ou investidores? Perguntou ela finalmente. Estou explorando todas as possibilidades, mas a verdade é que talvez tenhamos que voltar para um padrão de vida mais simples, pelo menos até conseguir reerguer a empresa, disse Roberto, fingindo uma vulnerabilidade que ele não sentia. Mais simples como? A pergunta saiu quase como um sussurro. Talvez um apartamento menor, em um bairro menos nobre. Cortar alguns gastos supérfluos. Você sabe, voltar ao básico até as coisas melhorarem. Letícia levantou-se abruptamente da mesa. Vou no banheiro, murmurou. E Roberto notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Quando ela voltou, 15 minutos depois, estava com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Mas Roberto suspeitava que as lágrimas não eram de compaixão por sua situação, mas de desespero pela própria. Roberto, disse ela, sentando-se novamente, você acha que talvez eu devesse voltar para meu apartamento por enquanto? Não quero ser um peso adicional nesse momento difícil. A sugestão de se afastar quando ele mais precisaria de apoio foi como uma confissão. Roberto sentiu uma mistura de alívio por ter sua suspeita confirmada e tristeza por descobrir que havia se enganado completamente sobre o caráter da mulher com quem pretendia dividir a vida. Se você acha melhor, disse Roberto, fingindo acatar resignadamente a sugestão. É, só temporário, amor. Até você conseguir resolver essa situação. Aí voltamos ao normal, disse Letícia, mas seu tom não conseguia disfarçar o alívio. Naquela noite, sozinho na cobertura, Célia havia pedido folga para visitar uma amiga em São Paulo. Roberto refletiu sobre os últimos meses. Letícia havia revelado exatamente quem era. Uma mulher interesseira, incapaz de amar verdadeiramente uma criança e que fugia na primeira dificuldade. Miguel voltaria em 3 dias e Roberto teria que tomar uma decisão definitiva. Mas já sabia qual seria essa decisão. O plano havia funcionado perfeitamente, talvez bem demais. A segunda semana de agosto trouxe uma reviravolta que Roberto não havia antecipado em seus planos mais detalhados. Era uma quinta-feira chuvosa, quando seu telefone tocou às 10 da manhã, exibindo o nome de Mariana Souza, uma antiga amiga da época de faculdade que agora trabalhava como relações públicas em Balneário Camboriú. Roberto, oi querido, tudo bem? Disse Mariana, sua voz carregando aquele tom cauteloso que as pessoas usam quando têm más notícias para dar. Oi, Mari, que surpresa, tudo ótimo, e você?
respondeu Roberto sem imaginar que aquela ligação mudaria completamente o rumo de sua investigação sobre Letícia. Roberto, olha, não sei bem como falar isso, mas ontem à noite eu estava a jantar no Amado, aquele restaurante novo do centro de Camboriú, e vi a Letícia lá. Roberto sentiu o estômago se contrair. Ah, ela deve estar trabalhando. Sempre tem esses jantares de negócios para as parcerias do Instagram. Roberto! A voz de Mariana ficou ainda mais hesitante. Ela não estava sozinha. Estava com um homem. E pelo que pude perceber, não parecia ser um jantar de trabalho. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por longos segundos. Roberto sentia seu coração acelerar, mas uma parte sua não estava completamente surpresa. Era como se uma peça de quebra-cabeça finalmente encaixasse no lugar. "Você tem certeza de que era ela?" perguntou Roberto, sua voz mantendo-se estranhamente calma. "Tenho. Cheguei até a pensar em cumprimentá-la, mas a intimidade entre eles me fez recuar. Roberto, eles estavam de mãos dadas, e ela estava usando aquele anel de esmeralda que você deu para ela no aniversário." Roberto fechou os olhos. O anel havia custado R$ 15.000, uma peça exclusiva que ele havia encomendado especialmente para ela. "Mari, você poderia me fazer um favor? Se você vir ela novamente em situações parecidas, pode me avisar?" "Claro, Roberto, e desculpa ter que te contar isso." Depois de desligar o telefone, Roberto ficou parado na sala da cobertura, olhando para o mar sem realmente ver as ondas que quebravam na praia. Uma parte dele se sentia aliviada. Agora tinha uma razão concreta para terminar o relacionamento, além dos testes que havia arquitetado. Mas outra parte se sentia profundamente traída e, pior ainda, preocupada com o que mais poderia descobrir. Decidiu que precisava de evidências mais concretas antes de confrontar Letícia. Pegou o telefone e ligou para Marcelo. "Marcelo, preciso que você me ajude com algo delicado. Você tem algum contato de investigador particular?" "Roberto, que diabos está acontecendo? Primeiro os documentos falsos, agora investigador?" "É sobre a Letícia. Acabei de receber uma informação perturbadora e preciso saber a verdade completa antes de tomar qualquer decisão." 3 horas depois, Roberto estava sentado no escritório de André Cavalcante, um investigador particular recomendado por Marcelo. O homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria, ouvia atentamente enquanto Roberto relatava suas suspeitas. "Senhor Mendes, o que exatamente o senhor gostaria que eu investigasse?" "Quero saber se minha namorada está tendo outros relacionamentos e, se possível, descobrir quanto tempo isso está acontecendo", disse Roberto, sentindo-se estranho ao verbalizar suas suspeitas. "Entendido. Preciso de algumas informações básicas. Rotina dela, lugares que frequenta, números de telefone." Roberto forneceu todas as informações que tinha, sentindo-se cada vez mais desconfortável, mas sabendo que precisava da verdade. 2 semanas depois, André ligou com os resultados. "Senhor Mendes, podemos nos encontrar? Tenho algumas informações importantes." Eles se encontraram no mesmo escritório. André colocou uma pasta sobre a mesa com fotos, documentos e anotações detalhadas. "Senhor Mendes, sua suspeita estava correta. Letícia Santos mantém relacionamento com pelo menos 2 pessoas além do senhor", disse André, abrindo a pasta. Roberto sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "2 pessoas?" "Sim, um empresário do ramo de cosméticos chamado Fernando Augusto, de 52 anos, divorciado, dono de uma distribuidora em Joinville. E um médico cirurgião plástico chamado Dr. Rodrigo Martins, de 38 anos, que atende em Florianópolis." André mostrou as fotos. Letícia em jantares românticos, entrando em hotéis, sempre com os mesmos gestos carinhosos que Roberto pensava serem exclusivamente seus. "Há quanto tempo?" perguntou Roberto, sua voz quase inaudível. Pelo que consegui apurar,
O relacionamento com Fernando começou há cerca de 8 meses. Com Dr. Rodrigo, há 5 meses. Ambos acreditam ser o único relacionamento sério dela. Roberto analisou as fotos em silêncio. Em uma delas, Letícia estava usando o colar de pérolas que ele havia dado no Dia dos Namorados. Em outra, ela sorria radiante para Fernando no mesmo restaurante onde costumavam jantar. Tem mais, continuou André. Ela usa o nome do senhor para conseguir descontos e privilégios em vários estabelecimentos comerciais. Encontrei pelo menos 5 lojas de roupas de luxo, onde ela afirma ser noiva de Roberto Mendes, da Mendes Incorporações. A revelação foi como um soco no estômago. Roberto percebeu que não conhecia absolutamente nada sobre a mulher com quem havia planejado dividir a vida e apresentar como madrasta para Miguel. André, você acha que ela sabe sobre minha real situação financeira? Que descobriu que os problemas são falsos? Não creio. Pelo que observei, ela realmente acredita que o senhor está com dificuldades. Na verdade, ouvi ela comentar com uma amiga que estava esperando a tempestade passar para decidir o que fazer com o relacionamento. Roberto pagou os honorários de André e dirigiu para casa em estado de choque. Durante o trajeto, seu celular tocou. Era Letícia. Oi, amor. Como você está? Estou bem. E você? Respondeu Roberto, tentando manter a voz normal. Ai, estou super corrida hoje. Tenho uma sessão de fotos pela manhã e depois preciso resolver umas coisas pessoais. Que tal jantarmos amanhã? Saudades de você. Roberto desligou o telefone, sabendo que as coisas pessoais provavelmente envolviam Fernando ou o Dr. Rodrigo. Chegando em casa, encontrou Célia preparando o almoço. A governanta o cumprimentou com seu sorriso habitual, mas imediatamente notou que algo estava errado. Seu Roberto, aconteceu alguma coisa? O senhor está com uma cara... Roberto olhou para aquela mulher que cuidava de sua casa e de seu filho com tanto carinho e dedicação. Célia merecia saber a verdade, ou pelo menos parte dela. Célia, descobri algumas coisas sobre a Letícia. Coisas que me fazem questionar tudo o que pensei saber sobre ela. O senhor quer conversar sobre isso? Roberto assentiu. Pela primeira vez em meses, sentia que precisava dividir o peso que carregava com alguém em quem confiava completamente. E Célia era a pessoa mais confiável que conhecia. Miguel voltou das férias no interior numa manhã de domingo ensolarada, trazendo consigo a energia renovada de 2 semanas correndo em fazenda e a saudade estampada no rosto. Roberto o esperava no aeroporto de Florianópolis junto com Célia, que havia insistido em acompanhá-los, apesar de ser seu dia de folga. Pai! Vó Célia! Gritou Miguel, correndo para os braços dos dois assim que apareceu no desembarque. Senti tanta saudade! O tio João me ensinou a montar cavalo e a tia Maria me deixou ajudar a fazer pão. Roberto abraçou o filho com força, sentindo uma mistura de alegria pelo retorno dele e ansiedade pelo que estava prestes a acontecer. Havia tomado a decisão de terminar com Letícia, mas queria que fosse da forma menos traumática possível para Miguel. E a Letícia, ela não veio buscar? Perguntou Miguel, olhando ao redor do aeroporto. Ela está trabalhando hoje, meu filho, mas está ansiosa para te ver, mentiu Roberto, sabendo que Letícia nem sequer sabia que Miguel voltaria naquele dia. Durante o trajeto para casa, Miguel falou animadamente sobre as aventuras no interior, mas Roberto notou que ele mencionava Letícia várias vezes, perguntando se ela havia sentido saudades e se estava curiosa para ouvir suas histórias. Chegando na cobertura, Roberto decidiu que era hora de ser honesto com seu filho, dentro dos limites apropriados para uma criança de 7 anos. Miguel, disse Roberto depois que se instalaram na sala. Papai precisa conversar com você sobre uma coisa importante. O menino imediatamente parou de brincar com os presentes que trouxera da fazenda. Tá tudo bem, pai?
É sobre o trabalho? Não, filho. É sobre a Letícia. Papai descobriu que talvez ela não seja a pessoa certa para fazer parte da nossa família. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Isso quer dizer que vocês vão terminar? Provavelmente sim, meu amor. E eu queria te explicar que não tem nada a ver com você. Você é perfeito do jeito que é. Eu sei, pai, disse Miguel, com uma maturidade que surpreendeu Roberto. Ela nunca gostou muito de mim mesmo. A avó Célia me explicou que às vezes as pessoas adultas são meio complicadas. Roberto olhou para Célia, que estava na cozinha fingindo não escutar, mas claramente atenta à conversa. O que a avó Célia disse para você? Que algumas pessoas gostam de crianças de verdade e outras só fingem que gostam. E que eu sempre vou saber a diferença porque o coração da gente avisa, respondeu Miguel com simplicidade. Naquele momento, Roberto compreendeu que havia subestimado a inteligência emocional de seu filho. Miguel sempre soubera que Letícia não sentia carinho genuíno por ele. Foi então que a campainha tocou. Roberto olhou pelo interfone e viu Letícia no hall de entrada, claramente irritada. Roberto, abre aí! Preciso falar com você urgentemente, disse ela através do interfone, sua voz estridente mesmo através do pequeno alto-falante. Roberto abriu a porta e Letícia entrou como uma tempestade. Ela usava um vestido vermelho justo, saltos altos e uma expressão de fúria que Roberto nunca havia visto antes. Você pode me explicar que história é essa de você estar inventando mentiras sobre nossa empresa? Explodiu ela. Antes mesmo de cumprimentar Miguel, Roberto sentiu o sangue gelar. Do que você está falando, Letícia? Ontem eu estava com a Fernanda no shopping e encontramos o Jorge, aquele arquiteto que trabalha com vocês. Ele comentou sobre o novo projeto da empresa em Jurerê e perguntou se eu já tinha visto as plantas. Disse Letícia, cada palavra carregada de veneno. Que projeto, Roberto? Não era para vocês estarem quebrados? Miguel se encolheu no sofá, claramente assustado com o tom agressivo dela. Célia imediatamente se aproximou do menino, colocando uma mão protetora em seu ombro. Roberto percebeu que havia sido descoberto e, estranhamente, sentiu um alívio. Não precisaria mais fingir. Letícia, vamos conversar com calma, disse Roberto, tentando baixar o tom da discussão por causa de Miguel. Calma. Roberto, você me enganou. Você fingiu estar com problemas financeiros e me fez passar por idiota, gritou ela, apontando o dedo para ele acusadoramente. Letícia, por favor, abaixe a voz. O Miguel está aqui, pediu Roberto. O Miguel, sempre o Miguel, explodiu ela, virando-se para a criança com uma expressão de desprezo puro. Você sabe que seu pai é um mentiroso? Que ele inventou um monte de mentiras para me testar? Miguel começou a chorar silenciosamente, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que estava sendo atacado. Letícia! Gritou Roberto, finalmente perdendo a paciência. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa saber que tipo de pai tem. Um homem que mente, que engana, que finge ser pobre para testar namorada, berrou Letícia, completamente fora de controle. Foi então que Célia se levantou. A governanta, que sempre havia mantido uma postura discreta e respeitosa, caminhou lentamente até Letícia, com uma expressão que Roberto jamais havia visto. Chega, disse Célia, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. A senhora vai parar de gritar com essa criança agora mesmo. E você, quem pensa que é para me dar ordens? Você é uma empregada, retrucou Letícia, virando sua fúria para Célia. Sou uma empregada que ama essa família e não vou permitir que a senhora continue traumatizando essa criança, disse Célia, colocando-se fisicamente entre Letícia e Miguel. Roberto, disse Letícia, ignorando Célia e voltando-se para ele, você vai ter que escolher. Ou você manda essa mulher embora e admite que me deve um pedido de desculpas, ou nós terminamos agora.
Roberto olhou para Miguel chorando no sofá, para Célia protegendo seu filho, e como uma leoa protege seu filhote, e para Letícia com seu ultimato infantil e cruel. Você está certa, Letícia. Terminamos agora, disse Roberto, sua voz firme e definitiva. O quê? Ela perguntou, claramente não esperando essa resposta. Você ouviu bem. Terminamos e quero que você saia da minha casa agora mesmo, disse Roberto, apontando para a porta. Roberto, você não está falando sério. Você está me dispensando por causa de uma empregada e de uma criança birrabenta? A forma como ela se referiu a Miguel foi a gota d'água. Roberto caminhou até a porta e a abriu. Saia. Agora. Você vai se arrepender disso, Roberto. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você é, ameaçou Letícia, puxando a bolsa. Fique à vontade, respondeu Roberto calmamente. Letícia saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado na cobertura. Miguel ainda chorava baixinho no sofá e Célia continuava ao seu lado, acariciando seus cabelos. Roberto se aproximou e abraçou os dois. Acabou, disse ele, para sempre. Naquele momento, os três finalmente puderam respirar aliviados. A tempestade havia passado e eles haviam sobrevivido juntos. Os dias que se seguiram ao confronto com Letícia foram de uma tranquilidade que Roberto havia esquecido, o que existia. Era como se uma nuvem escura tivesse sido removida da cobertura, permitindo que a luz natural voltasse a iluminar cada canto da casa. Miguel, após alguns dias de introspecção, voltou ao seu comportamento alegre habitual, e Roberto percebeu que o filho estava genuinamente aliviado com o fim do relacionamento. Pai, disse Miguel numa manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café da manhã preparado por Célia. Você não está triste por causa da Letícia? Roberto pausou com a xícara no meio do caminho até os lábios. Por que você pergunta isso, meu filho? Porque quando a mamãe morreu, você ficou muito triste por muito tempo. Pensei que ia ficar triste de novo, respondeu Miguel, mordiscando um pão de açúcar que Célia havia feito especialmente para ele. Não, Miguel, não estou triste. Estou aliviado, disse Roberto com honestidade. Às vezes, descobrimos que algumas pessoas não eram tão especiais quanto pensávamos. Célia, que organizava a cozinha, sorriu discretamente ao ouvir a conversa. Nos últimos dias, ela havia notado uma mudança profunda em Roberto. Ele parecia mais leve, mais presente, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Foi na sexta-feira dessa semana que Roberto tomou uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Célia, disse ele quando voltou do trabalho, podemos conversar? Tenho uma proposta para te fazer. Claro, seu Roberto. Aconteceu alguma coisa? Quero te oferecer um novo cargo, disse Roberto, sentando-se à mesa da cozinha, onde Célia estava ajudando Miguel com o dever de casa. Quero que você seja oficialmente a coordenadora de cuidados familiares e tutora educacional do Miguel. Célia parou de corrigir o caderno de matemática e olhou para Roberto com surpresa. Como assim, seu Roberto? Célia, você tem formação em psicologia. Você conhece o Miguel melhor que qualquer pessoa. Você cuida desta casa e desta família como se fossem seus. Quero formalizar isso e te dar o reconhecimento e a remuneração que você merece, explicou Roberto. Mas, seu Roberto, eu gosto do que faço. Não precisa mudar nada. Célia, você salvou meu filho, não só hoje, mas todos os dias desde que começou a trabalhar aqui. E eu quero que você saiba o quanto valorizo isso, disse Roberto emocionado. Miguel olhou da avó Célia para o pai. Isso quer dizer que a avó Célia vai ficar com a gente para sempre? Se ela quiser, sim, respondeu Roberto. Eu quero muito, disse Miguel, abraçando Célia pela cintura. A governanta sentiu os olhos marejarem. Eu aceito a proposta, seu Roberto, mas com uma condição. Qual?
Que eu continue fazendo a limpeza também? Não quero perder minha autonomia. Quero continuar cuidando desta casa da forma completa, disse Célia com dignidade. Feito, concordou Roberto, estendendo a mão para selar o acordo. Foi na segunda-feira seguinte que André, o investigador particular, ligou com informações que Roberto não esperava. Senhor Mendes, descobri algo que o senhor precisa saber sobre Letícia Santos, disse André por telefone. O que é agora? Perguntou Roberto, temendo mais revelações desagradáveis. Ela tentou vender informações sobre sua empresa para a construtora Almeida em Filhos. Interceptei uma conversa telefônica onde ela oferecia plantas de projetos e dados financeiros em troca de R$50 mil. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você tem certeza disso? Absoluta. Tenho gravações. Aparentemente, ela fotografou documentos que estavam na sua casa durante os meses em que vocês namoravam. Que tipo de documentos? Plantas de futuros empreendimentos, listas de clientes, planilhas financeiras, informações que poderiam causar sérios danos à sua empresa se chegassem aos concorrentes. Roberto fechou os olhos, percebendo a extensão da traição. Se não fosse pelo plano que havia criado, se não tivesse descoberto o verdadeiro caráter de Letícia, ela poderia ter causado um prejuízo de milhões para sua empresa. André, você pode me enviar todas as evidências? Vou precisar delas. Já estou preparando tudo. E, Sr. Mendes, o senhor teve sorte de descobrir a tempo. Naquela noite, Roberto conversou com Marcelo sobre as descobertas. Roberto, você precisa processar essa mulher. Isso é espionagem industrial, disse Marcelo, analisando os documentos que André havia fornecido. Vou fazer isso, mas primeiro quero ter certeza de que ela não conseguiu vazar nenhuma informação realmente crítica. Durante a auditoria de segurança que se seguiu, descobriram que Letícia havia de fato fotografado vários documentos importantes, mas que a maioria das informações ainda não havia sido repassada para os concorrentes devido ao término súbito do relacionamento. Ela estava esperando o momento certo, explicou André. Provavelmente queria garantir que vocês realmente tinham terminado antes de queimar todas as pontes. Roberto percebeu que, ironicamente, seu plano de fingir problemas financeiros havia salvado sua empresa de um golpe devastador. Se Letícia pensasse que ele ainda tinha dinheiro, provavelmente teria vendido as informações muito antes. Na quinta-feira dessa semana, Roberto estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Roberto, é a Letícia. Podemos conversar? Não temos nada para conversar, Letícia. Roberto, por favor, eu cometi alguns erros. Mas podemos resolver isso como pessoas civilizadas, disse ela, sua voz assumindo um tom conciliador que ele já conhecia bem. Letícia, sei sobre a tentativa de vender informações da minha empresa. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Roberto, eu posso explicar. Não precisa. Meus advogados vão entrar em contato com você em breve. Roberto, por favor, não precisa chegar a esse ponto. Nós podemos... Roberto desligou o telefone. Não havia mais nada a conversar. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Miguel e Célia na cozinha fazendo biscoitos de chocolate. O cheiro doce tomava conta da casa, e o som das risadas dos dois ecoava pelos corredores. Pai, olha, a avó Célia está me ensinando a fazer biscoitos, disse Miguel, com as mãos sujas de massa e um sorriso que Roberto não via há meses. Roberto olhou para aquela cena. Seu filho feliz, Célia sorrindo genuinamente, a casa cheia de calor humano. E percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso que um relacionamento romântico. Havia encontrado uma família verdadeira. Dezembro chegou a Florianópolis com o calor úmido característico do verão catarinense e o perfume das flores de jacarandá que floresciam por toda a cidade.
A cobertura de Roberto havia se transformado completamente nos últimos meses. Não apenas na decoração, que agora incluía desenhos de Miguel, espalhados pelas paredes e plantas que Célia cultivava com carinho na varanda, mas principalmente no ambiente emocional que ali se respirava. Era a véspera do Natal, quando Roberto decidiu fazer uma retrospectiva daquele ano que mudara suas vidas de forma tão profunda. Sentado na varanda dos fundos, observando as luzes natalinas que piscavam nos prédios vizinhos e escutando o som distante das cigarras anunciando o verão, ele refletia sobre cada decisão que o havia levado até aquele momento. "Pai, você está pensando em quê?" perguntou Miguel, aparecendo na varanda com um copo de suco de manga preparado por Célia. "Estou pensando no ano que passou, filho, em como mudamos, como crescemos", respondeu Roberto, fazendo espaço no banco de madeira para Miguel se sentar ao seu lado. "Foi um ano bom, né?" disse Miguel, balançando as pernas no ar, mesmo com toda aquela confusão da Letícia. Roberto sorriu ao notar como o filho se referia àquele período como a confusão da Letícia, uma forma infantil, mas acurada, de resumir o caos que ela havia trazido às suas vidas. "Foi um ano de aprendizado, Miguel. Aprendemos sobre pessoas, sobre confiança, sobre o que realmente importa. E aprendemos que a avó Célia é a melhor pessoa do mundo", disse Miguel com entusiasmo. Roberto riu, concordando completamente. Nos últimos meses, Célia havia se tornado muito mais que uma funcionária, ou mesmo uma figura materna para Miguel. Ela era o coração da casa, a pessoa que transformava uma simples cobertura luxuosa em um lar verdadeiro. "Miguel", disse Roberto, "você se lembra daquele desenho que fez na escola, onde desenhou nossa família?" "Lembro. Era eu, você e a avó Célia", respondeu Miguel. "Na época, eu achei interessante você não ter incluído a Letícia. Agora entendo que você sempre soube quem realmente fazia parte da nossa família." Miguel ficou pensativo por alguns segundos. "Pai, criança sabe essas coisas, sabe? A gente sente quando uma pessoa gosta da gente de verdade e quando só está fingindo." A sabedoria simples de seu filho de 7 anos impressionou Roberto mais uma vez. Durante todo o período do teste com Letícia, Miguel havia demonstrado uma intuição emocional que os adultos frequentemente perdiam. Célia apareceu na varanda carregando uma bandeja com café coado na hora e o bolo de fubá que se tornara uma tradição da casa. "Desculpem interromper a conversa de homens", disse ela com um sorriso, "mas achei que gostariam de um café." "Vó Célia, o pai estava falando sobre família", disse Miguel, "sobre como a senhora sempre foi da nossa família, mesmo antes de ser oficial." Célia sentou-se na cadeira de vime ao lado deles, seus olhos castanhos brilhando com emoção contida. Aos 47 anos, havia feito aniversário em novembro, numa festa simples, mas cheia de carinho que Roberto e Miguel organizaram para ela. Célia irradiava uma serenidade e sabedoria que vinham não apenas de sua formação acadêmica, mas de uma vida vivida com propósito e amor. "Miguel", disse Célia, "você sabe que cuidar de vocês nunca foi trabalho para mim, né? Foi sempre amor." "Eu sei. E a gente também ama você", respondeu Miguel, levantando-se para dar um abraço na governanta que se tornara sua avó do coração. Roberto observava aquela interação com uma gratidão profunda que às vezes o surpreendia. Célia havia chegado em suas vidas num momento de necessidade, quando ele precisava de alguém para ajudar com Miguel após a morte de sua esposa. Mas ela havia oferecido muito mais que cuidados práticos. Havia oferecido amor incondicional, sabedoria maternal e uma estabilidade emocional que Roberto não sabia que precisava. "Célia", disse Roberto, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, seu Roberto. Você nunca pensou em se casar de novo? Ter sua própria família?" Célia sorriu,
acariciando os cabelos de Miguel, que havia se aninhado ao seu lado. Seu Roberto, eu tenho uma família. Vocês são minha família. E quanto ao casamento? Bem, depois de perder meu marido, aprendi que o amor verdadeiro não se encontra só no casamento. Se encontra em cuidar de quem precisa, em estar presente nos momentos importantes, em construir algo bom junto. As palavras de Célia ressoaram profundamente em Roberto. Durante todo o ano, ele havia estado obcecado com encontrar uma nova mãe para Miguel, uma nova esposa para si mesmo, mas havia perdido de vista algo fundamental. Eles já eram uma família completa. Diferente, não tradicional, mas completa e funcional. Pai, disse Miguel de repente, ano que vem eu vou fazer 8 anos. Vai sim, campeão, e vamos fazer uma festa linda para você. Posso fazer uma festa aqui em casa, com a avó Célia ajudando a organizar? Claro que pode, respondeu Roberto, olhando para Célia, que a sentiu emocionada. Naquele momento, Roberto percebeu algo fundamental. Miguel nunca havia pedido para fazer festa em casa quando Letícia estava em suas vidas. Inconscientemente, o menino não se sentia completamente confortável em seu próprio lar quando ela estava presente. Agora, com Célia como figura central da casa, Miguel finalmente se sentia seguro para expressar seus desejos mais íntimos. Quando o sol se pôs completamente e as luzes da cidade começaram a brilhar mais intensamente, os três ainda estavam na varanda, conversando sobre planos para o ano seguinte, sobre as férias que fariam juntos, sobre como continuariam construindo sua família não tradicional, mas profundamente amorosa. Seu Roberto, disse Célia quando Miguel adormeceu aninhado entre eles, posso falar uma coisa? Sempre. O que o senhor fez este ano testando a Letícia foi corajoso. Muitos pais colocariam o próprio desejo de companhia acima do bem-estar dos filhos. Célia, se eu não tivesse feito aquilo, se não tivesse descoberto quem ela realmente era, Miguel teria sofrido muito mais, e o senhor também. Roberto assentiu, sabendo que ela estava certa. O plano havia sido arriscado, elaborado, até mesmo um pouco cruel, mas havia salvado seu filho de anos de rejeição sutil e a ele mesmo de um casamento desastroso. Sabe o que mais? Continuou Célia. Eu sempre soube que havia algo errado com ela, mas não era meu lugar falar. Como você sabia? A forma como ela olhava para o Miguel, ou melhor, como ela evitava olhar para ele. Uma mulher que realmente ama um homem aprende a amar seus filhos também. É natural, automático. Ela nunca nem tentou. Roberto carregou Miguel adormecido para o quarto, tucando-o na cama com os cuidados de sempre. Quando voltou à varanda, encontrou Célia recolhendo as xícaras vazias. Célia, obrigado, disse ele. Pelo quê, seu Roberto? Por tudo. Por ser você, por amar meu filho, por tornar nossa casa um lar verdadeiro. Célia parou o que estava fazendo e olhou para Roberto com aquele sorriso maternal que havia se tornado tão familiar e necessário. Seu Roberto, obrigada por me deixar ser parte desta família. Vocês me deram mais que um trabalho. Me deram propósito, amor e a chance de ver uma criança crescer feliz e segura. Naquela noite, antes de dormir, Roberto olhou pela janela do quarto para as estrelas que brilhavam sobre Florianópolis. O ano havia começado com ele desesperadamente tentando criar uma família tradicional para Miguel. Terminava com a compreensão de que a família perfeita para eles não seguia nenhum manual ou expectativa social. Era composta por um pai viúvo que aprendera a valorizar o que realmente importava, uma criança resiliente que sabia reconhecer amor verdadeiro e uma mulher extraordinária que havia transformado cuidar de outros em sua missão de vida. Não havia laços de sangue entre Célia e eles, não havia cerimônias oficiais ou documentos legais que formalizassem aquela família. Mas havia algo muito mais poderoso. Tinha amor genuíno,
respeito mútuo, cuidado incondicional e a decisão consciente, renovada a cada dia, de estarem juntos. Roberto adormeceu naquela véspera de Natal com a certeza de que havia encontrado o que procurava o tempo todo. O amor verdadeiro não era aquele dos filmes românticos ou dos contos de fadas. Era aquele que se manifestava no dia a dia, nas pequenas atenções, no cuidado constante, na presença genuína nos momentos difíceis. O amor verdadeiro era Célia levantando de madrugada para cuidar de Miguel quando ele tinha pesadelos. Era Miguel desenhando a família sem hesitar em incluir quem realmente importava. Era a decisão diária de 3 pessoas de se escolherem, se cuidarem e construírem juntos algo maior que a soma de suas partes. Quando o Natal amanheceu, trazendo um sol dourado que entrava pela janela da sala, Roberto acordou com o som das risadas de Miguel e Célia preparando o café da manhã especial de Natal. O cheiro de rabanadas e café fresco encheu a cobertura, misturando-se ao perfume das flores que Célia cultivava e ao som do mar que quebrava eternamente na praia de Canasvieiras. 3 destinos que a vida havia entrelaçado de forma improvável haviam encontrado um no outro exatamente o que precisavam. O amor verdadeiro havia reescrito suas histórias, provando que as melhores famílias não são necessariamente aquelas que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir com coragem, honestidade e dedicação. E Roberto sabia com absoluta certeza que aquela era apenas a primeira página de uma nova história que eles escreveriam juntos. Uma história de amor verdadeiro que transcendia convenções e se baseava no que realmente importava. Estar presente, cuidar genuinamente e escolher todos os dias ser família. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente: eu assisti até aqui. E deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.